Bem-vindos ao incrível quiz da Rainha Esther. Prepare-se para testar seus conhecimentos sobre essa figura histórica fascinante. Esther foi uma mulher corajosa e determinada que desempenhou um papel crucial na história do povo judeu. Então, vamos lá! Pergunta 1. Qual era o nome original de Esther? A. Esther. B. Radassa. C. Vasti. D. Raquel. Tempo. Resposta correta. B. Radassa era uma jovem formosa e atraente, mas quando seu pai e sua mãe faleceu, Mardoqueu a adotou como filha. Ela era conhecida por Radassa, que quer dizer mirra. Esther capítulo 2 versículo 7. Pergunta 2. Em qual país Esther se tornou rainha? A. Egito. B. Pérsia. C. Babilônia. D. Grécia. Tempo. Resposta correta. B. Pérsia. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Esther capítulo 2 versículo 17. Pergunta 3. Quem era o rei da Pérsia na época de Esther? A. Rei Davi. B. Rei Salomão. C. Rei Assuero. D. Rei Ciro. Tempo. Resposta correta. C. Rei Assuero. Aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Esther capítulo 1 versículo 1. Pergunta 4. Qual parente criou Esther como filha? A. Tio. B. Mãe. C. Irmão. D. Primo. Tempo. Resposta correta. D. Primo era filha de seu tio, pois não tinha pai nem mãe. Esther capítulo 2 versículo 7. Pergunta 5. Quem foi deposto do cargo de rainha por desobedecer ao rei? A. Esther. B. Radassa. C. Vasti. D. Raquel. Tempo. Resposta correta. C. Vasti. Os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti. Esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Esther, capítulo 1 versículo 12. Pergunta 6. Qual era a etnia de Mardoqueu? A. Persa. B. Judeu. C. Árabes. D. Babilônio. Tempo. Resposta correta. B. Judeu. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Esther capítulo 2 versículo 5. Pergunta 7. Quem planejou um massacre contra o povo judeu? A. Amã. B. Assuero. C. Mardoqueu. D. Esther. Tempo.
Resposta correta: A. Amã. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado e achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus. Esther, capítulo 3, versículo 6. Pergunta 8. Qual foi o motivo que levou Vasti a ser removida como rainha? A. Ela conspirou contra o rei. B. Ela recusou-se a aparecer diante do rei. C. Ela revelou um segredo do rei. D. Ela roubou joias do palácio. Tempo. Resposta correta: B. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza da rainha, pois era de fato muito bonita. Esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Esther capítulo 1 versículo 11 a 12. Pergunta 9. Como Esther intercedeu pelo povo judeu? A. Jejuando e orando. B. Dando presentes a Amã. C. Fazendo um banquete. D. Escrevendo uma carta ao rei. Tempo. Resposta correta: A. Jejuando e orando. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim vou ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e, perecendo, pereço. Esther capítulo 4 versículo 16. Pergunta 10. Qual foi o resultado da intervenção de Esther diante do rei? A. O povo judeu foi libertado. B. Amã foi exaltado. C. Esther foi exilada. D. O rei Assuero foi deposto. Tempo. Resposta correta: A. O povo judeu foi libertado. Então o rei estendeu a Esther o cetro de ouro. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Esther capítulo 5 versículo 2. Pergunta 11. Como Esther revelou o plano maligno de Amã ao rei? A. Através de uma carta. B. Contando pessoalmente. C. Através de sonhos. D. Pela boca de Mardoqueu. Tempo. Resposta correta: B. Contando explicitamente. Então disse Esther: o homem, o adversário e o inimigo, é este mau Amã. E Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Esther capítulo 7 versículo 6. Pergunta 12. O que aconteceu com Amã no final da história? A. Ele fugiu do reino. B. Ele foi exilado. C. Ele foi enforcado. D. Ele foi perdoado. Tempo. Resposta correta: C. Ele foi enforcado. E Amã foi enforcado na mesma forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Esther capítulo 7 versículo 10. Pergunta 13. Qual foi a decisão do rei Xerxes após descobrir o plano de Amã? A. Decretar a liberdade para todos os povos. B. Decretar o fim dos banquetes. C. Decretar a construção de um templo. D. Decretar o exílio de Esther. Tempo.
Resposta correta. A. Decretar a liberdade para todos os povos. Então o rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester porque ele atentou contra os judeus. Ester capítulo 8 versículo 7. Pergunta 14. Qual foi o dia em que os judeus comemoraram a vitória de Ester? A. Dia de Purim. B. Dia de Páscoa. C. Dia de Pentecostes. D. Dia de Yom Kippur. Tempo. Resposta correta. A. Dia de Purim. Por isso chamaram a estes dias Purim, segundo nome por Ester capítulo 9 versículo 26. Pergunta 15. Quem se tornou o novo primeiro-ministro após a queda de Amã? A. Bigtan. B. Assuero. C. Ester. D. Mardoqueu. Tempo. Resposta correta. D. Mardoqueu. E o rei tirou o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Ester capítulo 8 versículo 2. Pergunta 16. Qual era o nome hebraico de Ester? A. Ruth. B. Radassa. C. Débora. D. Raquel. Tempo. Resposta correta. B. Radassa. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Ester, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Ester capítulo 2 versículo 7. Pergunta 17. Quem descobriu o plano de assassinato contra o rei Assuero? A. Mardoqueu. B. Amã. C. Ester. D. Bigtan. Tempo. Resposta correta. A. Mardoqueu. Foi descoberto por Mardoqueu, que o fez saber à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Ester capítulo 2 versículo 22. Pergunta 18. Como Ester se tornou rainha da Pérsia? A. Foi eleita pelo povo. B. Foi nomeada pelo rei Assuero. C. Venceu uma competição de beleza. D. Herdou o trono de seu pai. Tempo. Resposta correta. C. Venceu uma competição de beleza. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Ester também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Ester capítulo 2 versículo 8. Pergunta 19. Qual foi o motivo que Amã usou para convencer o rei Assuero a assinar o decreto de extermínio dos judeus? A. Diferença religiosa. B. Diferença étnica. C. Diferença cultural. D. Diferença política. Tempo. Resposta correta. B. Diferença étnica. E Amã disse ao rei Assuero: há um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino,
e as suas leis são diferentes de todas as leis de outros povos, e não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Ester capítulo 3 versículo 8. Pergunta 20. Quem escreveu o segundo decreto do rei Assuero que permite aos judeus se defenderem de seus inimigos? A. Ester. B. Mardoqueu. C. Amã. D. Assuero. Tempo. Resposta correta. B. Mardoqueu. Então, escreveu-se, em nome do rei Assuero, e selaram-se as cartas com o anel do rei. Ester capítulo 8 versículo 11. Vocês demonstraram um grande conhecimento sobre essa figura histórica fascinante. Através das perguntas desafiadoras, vocês puderam aprender mais sobre a coragem, determinação e astúcia de Ester, que a levaram a se tornar uma rainha tão influente na antiga Pérsia. Espero que este quiz tenha despertado seu interesse pela história de Ester e pela importância de sua contribuição para a preservação do povo judeu. Parabéns por completar o quiz e não esqueça de deixar aqui nos comentários quantas cada um de vocês acertou. Se gostou do quiz, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Obrigado por participar e até a próxima aventura de conhecimento.